Oi, gente que veio prestigiar o primeiro vídeo aí de 2022 do MD Books. Eu sou a Ana Luísa e hoje eu vim ranquear aqui junto com vocês os meus livros favoritos, minhas leituras favoritas de 2021. Eu queria fazer um vídeo falando dos melhores livros, melhores lidos de 2021, mas eu não queria só mostrar os livros assim, então eu resolvi fazer esse ranking. E em 2021 teve 9 livros favoritos, então eu vou mostrar desde o nono até o primeiro lugar. Se tu ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, considere se inscrever, eu tô sempre trazendo conteúdos diferentes aqui pra vocês. E ativa o sininho de notificações também para não perder nenhum vídeo novo que sair. Comenta aqui embaixo quais foram os seus livros favoritos de 2021. Eu adoro saber, adoro conversar aqui nos comentários com vocês. E todos os livros que eu mencionar tem link de compra aqui na descrição, tá? Comprando por esses links, qualquer coisa que comprarem por esses links, vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso. Então vamos começar esse ranking. E em nono lugar ficou Meu Corpo, Minha Casa, da Rupi Kaur. Esse aqui é um livro de poesia contemporânea. Eu gostei muito desse livro porque ele fala muito do processo criativo da Rupi Kaur, sabe? Das vezes em que ela não está inspirada para criar novos poemas, novas poesias, mas como o público gosta muito dessas poesias, ela acaba sentindo essa pressão de ter que sempre estar criando algo novo. E eu me identifiquei muito com ela nesse quesito, nesse livro aqui, porque a gente que trabalha com conteúdo na internet, né, a gente acaba sentindo isso várias vezes, de que o que a gente cria não é o suficiente, que a gente precisa ter ideias novas todos os dias, ideias inovadoras, e isso acaba consumindo muito a gente em vários momentos, sabe? Que a gente pensa que talvez o nosso conteúdo não esteja agregando as pessoas, que a gente demora muito para criar coisas novas, então isso consome a nossa energia, sabe? E a gente precisa aprender, né, sobre esse processo de cura, sobre cada momento desses, porque se tu cria conteúdo, acho que tu deve estar entendendo o que eu tô dizendo. Às vezes a gente precisa de um momento de cura, sabe? E a Rupi colocou aqui que isso não é só comigo, não é só com ela, isso acontece com muita gente. E a gente precisa aprender a se curar, a respeitar o nosso tempo. E por isso que esse livro ficou favoritado e ele ficou em nono lugar nesse ranking. Eu coloquei os post-its pra fora porque eu achava bonitinho e agora eu me arrependo. Só um detalhe. Em oitavo lugar ficou um que não é só meu favorito, porque eu sei de várias pessoas que favoritaram ele em 2021, que é A Corte de Névoa e Fúria, da Sarah J. Maas, o segundo livro da série de ACOTAR. Eu nem tenho mais o que dizer desse livro, mas eu gostei muito, muito dele, porque o romance me envolveu demais. Eu não tava com muita expectativa por causa do primeiro, que eu não tinha gostado tanto. Mas esse aqui foi muito, muito bom. Eu não conseguia largar ele. Eu pensei assim, não, eu só vou fazer as coisas da escola, dos estudos, depois que eu terminar esse livro, porque eu ia fazer as coisas e eu ficava com a cabeça lá no livro que eu queria estar lendo, sabe? Então, esse livro aqui me envolveu muito, 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 muito. Eu gostei muito mais dele do que eu tava esperando gostar, principalmente por causa do romance do mocinho maravilhoso que tem nesse livro aqui. E ele ficou aí em oitavo lugar no ranking. Gente, se ficar um ruído, desculpa, é o ventilador, tá? Mas tá muito quente, não dá pra ficar sem ventilador. E em sétimo lugar, nós temos o romance de época pela primeira vez aí nos favoritos, porque eu sempre coloco 5 estrelas, 4,5 para os romances de época. Eu tenho muita facilidade de gostar de romance de época, mas eu notei que eu nunca tinha favoritado um romance de época, então isso foi muito inusitado. Que é Uma Noite Como Esta, da Julia Quinn, o segundo livro do Quarteto Smith. Esse livro aqui, eu li ele em um dia, me envolveu demais também. E uma coisa que eu gostei muito aqui é que, assim, vocês sabem que é muito fácil eu gostar de livros quando eles debatem sobre assuntos importantes, assuntos sérios. E nesse romance de época, a gente vê uma questão sobre estupro sendo debatida, porque a nossa mocinha, ela passou por isso, passou por situações bem ruins, e agora ela tem vários traumas relacionados a isso, né? Ela tem, assim, problemas de autoaceitação por conta disso que ela já enfrentou. E o nosso mocinho maravilhoso, ele é muito querido. A gente sabe que a compreensão é o mínimo, né, que tem que existir. Mas é que o nosso mocinho, ele faz muito mais do que isso. Ele realmente quer salvar ela de toda essa situação. Tem uma coisa específica aqui que é bem difícil de passar, assim, por essa parte da história, porque a gente sabe que é muito, muito verdadeiro a forma que as pessoas lidam, o que acontece com as mulheres depois que enfrentam esse tipo de
situação. É muito verdadeiro, mas é um livro que eu achei muito necessário, eu achei incrível a autora retratar isso nessa época, em um romance de época. Então é por isso que ele está aí ocupando esse 7º lugar desse ranking de favoritos. Em 6º lugar é outro livro que não é segredo pra ninguém aí, porque eu já falei dele várias vezes por aqui, que é o 1984, do George Orwell. Esse livro que tá cheio de marcação nessa edição linda da Antofágica. E nessa história, gente, ela me prendeu muito também, muito mais do que eu tava esperando que iria me prender, porque o outro livro do autor, que é A Revolução dos Bichos, eu gosto muito, só que é um livro bem mais curto do que esse, e é um livro que eu demorei um pouco pra engrenar, sabe? Mas esse aqui não, esse aqui foi desde o início, o final é muito, muito surpreendente, completamente surpreendente. Tem umas reviravoltas aqui muito surpreendentes. E sem contar que a temática é super importante, por isso que ele tá aí ocupando esse 6º lugar. Em 5º lugar tem outro livro que eu fiquei completamente apaixonada, tem vlog de leitura dele, eu vou deixar nos cards também, que é Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Gente, esse livro, ele é sensacional, ele fala de vários assuntos importantes, a gente tem aqui desigualdade social, e tem uma mulher que ela é muito, muito forte, apesar de várias situações que ela já enfrentou durante a vida dela. É outro que o final, assim, a gente fica de queixo caído, porque a gente não tá esperando mesmo um final desse, sabe? Tipo, acontecem várias coisas no livro, a gente já tá acostumado com os personagens, com a personalidade deles, só que o final, ele, assim, te deixa completamente chocada. O final desse livro me deixou muito, muito chocada. E é um livro que eu demorei um pouco para engrenar no início, mas a segunda metade foi espetacular. Eu fiquei apaixonada nesse livro e é por isso que ele tá ocupando aí o 5º lugar. E em 4º lugar, nós temos aqui um romance histórico. Claro que teria romances históricos aqui, né? Porque eu sou apaixonada. Que é Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, da Maria Escondé. Esse livro é outro que é espetacular. Claro que eu vou dizer que todos os livros aqui são maravilhosos, né? Porque é uma lista de favoritos, mas, né, relevem. Esse livro aqui, ele é incrível porque a Tituba, ela é uma mulher que ela existiu mesmo, teve o julgamento, né, das bruxas de Salem na época da escravidão, e a Tituba, ela era uma escrava que realmente existiu e ela foi julgada como uma das bruxas de Salem. Só que a única documentação que tinha da vida da Tituba era o julgamento. E não tinha mais nada, quando que ela foi comprada, onde que ela nasceu, não tinha nada sobre ela, nenhum registro. Então a Maria Escondé, ela veio e baseado no que a Tituba disse no seu julgamento, ela criou uma história para Tituba. Essa história, ela é visceral, é difícil de engolir em muitas partes, apesar de ser um livro curto, é muito difícil de engolir. Só que é uma coisa que é muito real, a gente consegue realmente ver aquilo acontecendo na vida da Tituba. É uma coisa que é muito plausível, entendeu? A autora foi muito realista nesse sentido de seguir exatamente com o que acontecia com os escravos naquela época e o dia a dia deles e como se formavam ali, né, os escravos que eram contra tudo aquilo e tentavam ir contra o rebanho. Então, assim, é um livro muito doído, é uma leitura que não é para todo mundo, não é todo mundo que vai ter estômago para ler, mas é um livro muito, muito importante. Por isso ele tá ocupando aqui o 4º lugar, porque eu fiquei pasma com tudo que a autora fez aqui e como ela realmente deu voz para Tituba. Em 3º lugar, tem um livro que eu fiquei meio assim de colocar ele aqui, mas eu acabei colocando porque, de um jeito ou de outro, ele é um dos meus livros favoritos, então, né, não tinha como colocar, apesar de muita gente julgar dizendo que não pode colocar, que é o Diário de Anne Frank. Eu sei que é uma história real, que a gente não pode estar classificando ele como os outros livros, mas ainda assim, tá? Eu classifico e é isso aí. Ele tá em 3º lugar porque foi uma releitura que eu fiz esse ano. É uma história que sempre me chocou muito, desde a primeira vez que eu ouvi falar desse livro. Hoje em dia eu tenho mais idade, né, do que a Anne Frank tinha quando aconteceu tudo isso com ela. Mas na primeira vez que eu li, eu tinha a mesma idade dela, então assim, foi muito impactante. E na época eu tava recém começando a ler mais livros, hoje em dia, com uma carga literária maior e mais estudo nessa parte, sabe, da história, que eu pesquisei mais e tudo mais, eu reli e realmente é uma coisa chocante uma menina ter escrito isso em um esconderijo, tudo que ela sentiu, todos os
digamos assim, as recaídas na questão emocional dela é uma parte que me choca muito. E é um livro que, apesar de ser uma história real, eu classifico como favorito, coloco aqui em terceiro lugar, porque ele sempre vai fazer muito parte da minha trajetória de leitora. E esse livro eu acho que eu vou reler ele muitas e muitas outras vezes ainda, porque ele sempre me ensina algo novo. Agora, além do ruído do ventilador, temos o ruído da chuva. Eu deixei pra gravar hoje porque eu achei que ia chover só amanhã, mas ela resolveu se antecipar, então... Começar o ano desse jeito é bucha, né? Eu sei. Mas antes de eu falar os 2 grandes favoritos do ano, quero só lembrar vocês, para não esquecerem de se inscrever aqui, tá rolando sorteio lá no Instagram, o Instagram tá aqui na descrição, sorteio dos 3.000 inscritos, então vai lá participar que tá bem legal, é um livro, uma edição muito linda. E agora, em segundo lugar nesse ranking, nós temos outro romance histórico que me deixou completamente apaixonada, de uma das minhas autoras preferidas, que é Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Essa capa é maravilhosa. E esse livro, gente, esse livro é tudo. Ele é muito, muito fantástico. Teve um tempo lá nos Estados Unidos que algumas mulheres estavam fazendo tipo uma biblioteca a cavalo para levar os livros até as partes mais remotas ali das cidades pequenas dos Estados Unidos. E aqui a autora se baseou nisso para criar a história aí de algumas mulheres, de 5 mulheres, que se veem nesse trabalho aí, fazendo essas entregas de livros, levando a literatura para esses lugares, cada mulher com uma história muito diferente, e umas aprendendo com as outras nessa trajetória. Aqui a gente vê também a questão do racismo, a questão da violência doméstica, e a gente realmente consegue simpatizar com essas mulheres. A questão do machismo também tem muito frisado aqui. Tem um livro específico que ele tem, tipo, um papel muito importante nessa história. E a história é fantástica, gente. A gente não consegue largar esse livro enquanto não descobrir o que vai acontecer com essas mulheres, os problemas que elas enfrentam e como que umas vão ajudar as outras ali. Ele tá com várias marcações também. Tem muita carga histórica. O livro é fenomenal, é incrível, incrível. É por isso que tá ocupando o segundo lugar, né? Porque é incrível. E por último, mas não menos importante, ocupando o primeiro lugar no ranking, o melhor livro que eu li em 2021. Vocês estão preparados para essa revelação com barulhinho de chuva no fundo? O melhor livro que eu li ano passado foi A Metade Perdida, da Brit Bennett. Livro que veio na caixinha do Intrínsecos, por isso que eu tenho nessa edição. Esse livro, ele é fantástico por vários motivos. Ele fala do racismo de uma forma que eu nunca tinha visto ser retratado em nenhum outro livro. Fala de violência doméstica, fala de homofobia, tem até um personagem transexual nessa história. E o legal é como tudo se conecta, como essas histórias estão conectadas e como a autora faz disso uma questão de realidade. Ela mostra como a vida de muita gente é, e às vezes a gente não percebe. Esse livro fez eu refletir muito sobre as minhas atitudes, as atitudes das pessoas que eu vejo à minha volta, e eu acho que é isso que a literatura faz, né? Ela faz a gente entender a nossa realidade e refletir sobre a realidade de outras pessoas. Esse livro é incrível de muitas e muitas maneiras, sobre as nossas escolhas, sobre o lugar de onde a gente veio, para onde a gente vai. O livro é maravilhoso, eu não indico para todo mundo, ele tem muito, muito gatilho, mas é uma história que, se tu tiver estômago para ler, leia, porque é um livro surreal, de tão incrível e de como ele faz uma explosão na nossa mente. Por isso ele ocupou o primeiro lugar, porque eu terminei de ler esse livro e eu fiquei meses ainda pensando nele. Então, gente, esse foi o ranking dos livros favoritos de 2021. Espero muito que vocês tenham gostado. Já quero comunicar a vocês, não é nem desejar, que 2022 vai ser um ano incrível, vai ser um ano tão fenomenal quanto essas leituras que eu fiz. Eu tenho certeza disso, que nós vamos conquistar vários dos nossos objetivos. E obrigada por começar esse novo ano assistindo o vídeo do meu canal. Eu fico muito, muito contente. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo.